Dentro do mês vocacional, a terceira semana, que inicia no próximo domingo, é dedicada à vida religiosa. E para falar sobre esse estilo de vida, a vida consagrada religiosa, eu recebo a irmã Carla de Godoy, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa. Bem-vinda, irmã Carla, ao programa Pai Eterno. Obrigada pelo convite. Irmã, fala um pouco para quem está em casa o que é a vida religiosa consagrada. Bom, a vida religiosa consagrada, ela é uma vocação específica, né, na qual é um dom de Deus, em que a pessoa que sente esse chamado, ela passa a se dedicar no seu dia a dia, acolhendo a vontade de Deus e colocando toda a sua existência a serviço da causa do reino de Deus, imitando mais de perto, assim, os ensinamentos que o próprio Jesus nos ensinou. E também, para isso, né, a gente faz a profissão dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência, né, que nos ajuda a viver essa vida mais radical, mais próximo de Deus. Como eu disse, né, é uma vocação que visa produzir frutos para a igreja, abraçando livremente a forma de viver que Jesus ensinou aos próprios discípulos. E ela visa, a vida consagrada, ela visa dar testemunho no mundo de hoje da vida, de uma antecipação da vida futura para a eternidade do mundo que há de vir. Então, a gente experimenta na vida religiosa essa dinâmica, né, da vida futura, da eternidade, a partir da vivência da castidade, da pobreza e da obediência. Certo. Irmã, fala um pouquinho da sua vocação. Como é que a senhora descobriu o seu chamado à vida religiosa? Como é que a senhora descobriu que a senhora era vocacionada à vida religiosa consagrada? Minha vocação, ela se deu de uma maneira até diferente. Meus pais sempre foram muito religiosos, sempre católicos, nos ensinaram que a religião era algo importante, e o despertar da minha vocação deu-se no período da minha juventude, quando eu fazia faculdade, e comecei a conhecer mais de perto algumas realidades da igreja. Comecei a fazer alguns estudos para aprofundar a questão da fé, da vivência na fé, e comecei a me questionar no ambiente em que eu vivia, que era dentro da universidade, algumas questões que não diziam respeito à fé, era um embate, né? E eu estudei química, então a ciência sempre dizia alguma coisa e a fé dizia outra. E nesse meio tempo eu comecei a buscar, né? Conheci as Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa, ia sempre no convento Mãe Dolorosa em Goiânia, participei de vários retiros e ali a minha fé foi despertando. E acredito que com o passar do tempo, então, esse desejo foi crescendo no meu coração. Diante das realidades, eu pude fazer esse discernimento, né, de que a vontade de Deus correspondia a algo muito maior daquilo que eu sonhava, dos meus planos e dos meus projetos. Então, a partir desse conhecimento, da convivência com as irmãs, eu comecei a perceber, talvez é isso que Deus quer. E foi quando eu decidi que eu gostaria de fazer uma experiência, juntamente com as irmãs. Fiz uma experiência de um mês e depois, então, decidi que realmente eu gostaria de conhecer mais de perto. E aí se deu a entrada na primeira etapa de formação, que foi o curso lançado no dia 25 de julho do ano de 2014. E de lá para cá, eu venho fazendo essa caminhada, sempre de fé, de crescimento, sempre seguindo a Jesus através da oração e da Eucaristia, para que Ele possa dar esse fortalecimento e eu continuar nessa missão que Ele me chama a realizar, juntamente na congregação das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa. Certo.
Irmã, após o seu interesse pela vida religiosa, qual caminho de discernimento vocacional foi percorrido? Por quanto tempo a senhora fez esse caminho de discernimento e qual valor tem esse caminho para quem está discernindo abraçar a vida religiosa? Bom, o meu processo de discernimento ele durou mais ou menos 2 anos e meio. Eu estava na metade da faculdade e fui orientada que durante esse processo eu continuasse rezando e que eu terminasse a faculdade mesmo se Deus me chamasse para a vida religiosa. E então eu comecei a participar mensalmente dos encontros vocacionais e eu percebi que isso foi algo de extrema importância para que eu me conhecesse um pouco mais e que eu também entendesse melhor um pouco da vontade de Deus na minha vida para aquilo que Ele me chamava. No discernimento vocacional, a gente refletia muito sobre a questão dos primeiros que foram chamados, dos apóstolos, sobre a resposta da Virgem Maria, e algo que me tocou muito foi um encontro justamente sobre Maria, na qual dizia que ela foi totalmente disposta a essa vontade de Deus, né? Sendo uma jovenzinha da cidade de Nazaré, Deus a escolheu no meio do povo para ser a mãe do Filho de Deus. E essa reflexão tocou meu coração. E foi ali que eu decidi que eu poderia também experimentar da mesma forma que Maria experimentou a graça de Deus na vida dela, percorrendo o caminho da vida religiosa consagrada. Então, meu processo de discernimento ele foi mais ou menos 2 anos e meio. Depois eu entrei no postulatário, que foi a primeira etapa de formação. Permaneci na formação por 1 ano e meio, fiz 2 anos de noviciado e em seguida professei os meus votos religiosos, né? Então, hoje eu sou juniorista, que é a 3ª etapa da formação, em que a gente faz os votos e renova a cada 2 anos até a gente chegar ao voto perpétuo. Eu acredito que o caminho de discernimento vocacional é algo muito positivo para quem quer descobrir a vontade de Deus, porque não necessariamente a gente vai descobrir que Deus nos chama para a vida religiosa, ou para o matrimônio, ou para ser um leigo. A gente acaba descobrindo essa proximidade, criando uma amizade íntima com Deus e percebendo que, diante das situações que Ele coloca no nosso caminho, diante dos acontecimentos cotidianos, eu posso dizer, a gente vai entendendo que Deus está sempre presente e Ele nos dá sempre o norte. Então, fazer um caminho vocacional é algo muito positivo para a pessoa. Tá certo. Agora eu pergunto sobre os desafios, irmã. Para quem está nos acompanhando, quais são os desafios talvez mais comuns que a gente encontre no caminho para responder ao chamado de Deus à vida religiosa consagrada? Eu acredito que um dos maiores desafios é a gente estar no mundo, porque diante do mundo, muitas vezes as pessoas não compreendem a resposta que a gente dá a Deus. Essa resposta que é um pouco radical para seguir Jesus. A gente tem que deixar várias coisas de lado para poder fazer essa escolha. Então, acredito que um dos principais desafios é o mundo moderno de hoje, que nos oferece, nos proporciona tantas facilidades às vezes, e na vida religiosa a gente, de certa forma, é convidado a deixar de lado para ter o centro Jesus Cristo. E eu acredito que outro desafio também muito grande é a questão da vida comunitária, né? Conviver com pessoas diferentes, que provieram de famílias diferentes, que têm costumes diferentes, e você viver no mesmo ambiente. Então, esse é algo também desafiador, porque a gente tem que, muitas vezes, deixar as nossas ideias de lado e aceitar a ideia do outro que convive com a gente. Então, é um desafio nesse sentido, de conviver com pessoas que, na verdade, a gente não escolhe, que Deus coloca no caminho para a gente viver. Então, acredito que esses são os 2 desafios maiores que a vida religiosa pode proporcionar nos dias de hoje. Agora é interessante, irmã, porque a vida religiosa, ela possibilita que a gente enxergue o segmento de Cristo
através de várias expressões, né? Várias congregações religiosas que estão pelo mundo buscando fazer a vontade de Deus conforme o seu carisma. Como o jovem ou a jovem pode descobrir qual é o lugar onde Deus lhe convida a se consagrar? Eu acredito que conhecer esse lugar é justamente a gente começar a ter contato com as famílias religiosas, né? Perceber o estilo de cada uma. E antes de fazer uma opção pela congregação das Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa, eu já havia tido contato com outras congregações. E a partir do momento que você começa a conhecer qual o trabalho que a congregação desenvolve, você começa a perceber se aquilo realmente, de fato, é algo que vai corresponder para a sua vida, no sentido do trabalho. Nossa congregação tem as duas formas de ver, né? Trabalho e oração, né? Porque a nossa fundadora sempre dizia que o trabalho é uma oração e a oração é um trabalho. A nossa vida é contemplativa, mas ao mesmo tempo ativa. Então, fazer esse processo de conhecimento, de aproximação da família religiosa, eu acho que permite. E, além disso, a nossa congregação tem como trabalho principal o trabalho com os pobres, né? De assistência aos pobres. Então, acredito que esse conhecimento é muito válido, que, de certa forma, você acaba se identificando com aquilo que a congregação faz no sentido de trabalhos, de oração, de convivência comunitária. Então, no caso da senhora, a senhora conheceu também outros grupos, outras congregações, até se identificar, né? A senhora buscou observar alguns elementos dos quais, poderíamos assim dizer, eram característicos de realização em sua vida, que foram preponderantes para a sua escolha? Sim, eu analisei bastante, porque o meu sonho era ser professora e ajudar as pessoas. E aí, nesse caminho de conhecimento, vendo o trabalho que as Irmãs Franciscanas da Mãe Dolorosa desenvolvem, eu percebi que aqui eu poderia também realizar esse meu sonho. Não de exatamente ser professora, mas de estar com os pobres e ajudá-los eles de uma maneira diferente. Na cidade de Goiânia, nós temos uma creche. Eu já trabalhei lá um tempo fazendo um trabalho social com os meninos e ali eu me senti realizada. Aqui na cidade de Nova Chavantina, onde eu moro hoje, atualmente, nós temos uma escola. E esse ano eu estou lecionando aulas de ensino religioso para as séries do ensino fundamental 2. E acredito que, a partir disso, Deus ele realizou também o meu sonho, que era o meu desejo estar ensinando as pessoas de uma forma diferente. Então, assim, Deus ele vai modelando, vai trabalhando e vai fazendo com que os nossos desejos também sejam realizados. Perfeito. E o que não pode faltar na vida religiosa, ou na vida de um religioso ou religiosa? Assim, o que a senhora sente como sendo fundamental para que a gente leve esse nome de religiosos dentro da igreja? Eu acho que algo fundamental, principal, é a oração, que nos mantém no vínculo de união com o próprio Jesus, nos fortalece na fé, na confiança, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E também outro legado da nossa fundadora, que ela dizia muito forte, é a Eucaristia, né? Então, nós participamos, quando possível, dependendo das realidades nas quais nós vivemos, da Santa Missa todos os dias. E isso é um elo que ajuda muito a manter o relacionamento com Cristo e também os sacramentos da penitência, né? Isso nos aproxima de uma maneira melhor da pessoa de Jesus e nos possibilita viver essa vocação a qual Deus nos chama. E também, muitas vezes, essas coisas nos proporcionam com que a gente chegue próximo de Jesus, né? Sinta esse amor para que a gente também possa transmitir o amor para todos aqueles aos quais nós convivemos. Certo. Irmã, se a senhora fosse convidada hoje a dar uma mensagem para a juventude, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre a sua vocação,
como a senhora poderia deixar o seu estímulo e a sua palavra de ânimo para que esses jovens pudessem abraçar a vida religiosa? Bom, eu diria que, primeiramente, é preciso ter coragem, não ter medo. Diante do mundo, existem muitas dificuldades, muitos desafios a serem vivenciados, mas é preciso a gente vencer o medo, e vencendo esse medo também é possível da gente descobrir uma forma da gente ser feliz. Porque quando a gente acerta na nossa vocação, é a certeza de uma realização de uma vida feliz para nós e também para todos aqueles que estão ao nosso redor, e também, eu digo, para as nossas famílias, né? Então, vocação acertada é a meta para uma vida feliz. Então, se você é jovem, se você pensa sobre a sua vocação, não deixe de procurar alguém que você tenha contato, um padre da sua paróquia, alguma religiosa que trabalhe na sua paróquia, para que você possa fazer um acompanhamento vocacional. E nesse percurso que você possa descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida. Se é a vocação religiosa, se é o matrimônio, se é a vida laical, se é formar uma grande família, porque Deus, Ele é amor. E sendo amor, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então, o medo é algo que muitas vezes nos impede. Mas não tenha medo, porque o próprio Jesus disse: coragem, eu estou com vocês. Aí, irmã, muito obrigado pela oportunidade da nossa conversa, né? Do nosso bate-papo. Dê um abraço nas outras irmãs e um bom dia da vida religiosa consagrada no próximo domingo, sem ser nesse, no outro, para a senhora e para todos os religiosos e religiosas do nosso país. Obrigado, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e que Deus possa abençoar a todos. Tá certo. Então, no próximo domingo, nós celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora e celebramos o dia da vocação à vida religiosa consagrada. A todas as religiosas, os religiosos, a nossa oração. E se você conhece alguma religiosa, um religioso aí na sua comunidade, na sua congregação, faça uma prece, uma oração, para que o Senhor também envie mais vocações a estas congregações através dos seus carismas, continuem evangelizando o nosso povo.